bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar a parte de classes gramaticais. Qual é o intuito? O intuito é o seguinte, em toda prova de concurso público, você tem normalmente 40%, 30% de análise textual e 60% ou 70% de análise gramatical. Então, você tem de estudar gramática. Detalhe, para você conseguir fazer uma análise textual, antes você tem de fazer uma análise gramatical. E quando a gente pega esse conteúdo gramático e pergunta, por exemplo, para um aluno qual é a matéria que mais cai, ele, sem sombra de dúvida, já responde. É a análise sintática. Só que o avaliador, espertamente, sabe que você aprendeu de forma equivocada na escola. Então, ele vai colocar um termo com preposição, por exemplo, e vai pedir a função sintática, porque ele sabe que você vai responder objeto indireto. Mas, na verdade, a análise nunca foi sintática, ela sempre foi morfossintática. Então, eu primeiro tenho de ver a quem aquele termo está ligado morfologicamente, a quem ele está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que um termo com preposição sempre tem dentre as opções objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque o objeto indireto sempre tem preposição, assim como o complemento nominal também sempre tem preposição. Mas se o aluno se ligar que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a vida? Já, não já? Então é o seguinte, hoje a gente vai procurar trabalhar uma base. É claro que eu vou mencionar alguns assuntos, alguns conteúdos, que aí você vai ficar assim, caramba, Sidney, e aí? Você não vai falar sobre isso de forma mais aprofundada? Não, porque ainda não chegou o momento. Você vai aprender quando chegar o momento. E algumas coisinhas aqui que não tiverem muita importância, eu já vou fazer uma reflexão e chamar a sua atenção para isso. Afinal de contas, a gente não vai fazer um curso de letras. Não é um curso acadêmico. A gente está fazendo um curso de língua portuguesa para provas de concursos públicos. Então, a gente vai direto ao ponto, para fazer você não perder tempo. Então você vai falar assim, caraca, Sidney, mas tem 2 horas a aula. É importante, meu irmão, tem 2 horas mesmo, porque língua portuguesa, o conteúdo é vasto, é enorme, beleza? Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então olha só, galera, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui são as modalidades da gramática, para você entender como a gramática funciona como um todo, para você saber exatamente aquilo que você está estudando, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu tenho 5 campos a serem estudados, consequentemente eu tenho 5 modalidades. E aí a gente vai pontuar aqui, isso aqui, tópico por tópico, beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa, quando eu falo em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à mente de vocês? Sem sombra de dúvidas, muita gente deve ter pensado agora, música, né, Sidney? Não, quando eu falo em som, a primeira palavrinha que vem é fonema. O que é um fonema? É a representação sonora de uma letra. Então tem a letra ali, a representação gráfica. O som que ela propicia é o fonema. E para estudar isso daqui, nós temos a fonética. Portanto, a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Agora, como isso cai em prova? Em 2 pegadas. Uma, basicamente, cai direto, a acentuação gráfica, que a gente estuda numa outra aula, de forma bem direcionada. Agora, ele também pode te cobrar colocando uma palavra e perguntar o número de letras e fonemas, respectivamente, que tem naquela palavra. Normalmente, ele não coloca uma palavra que tenha o mesmo número de letras e fonemas. Por exemplo, a palavra árvore, ela tem 6 letras e 6 fonemas, porque cada letra ali tem apenas o mesmo som. Então, mesmo número de letras e fonemas, respectivamente. Agora, ele gosta de colocar palavras como carro e táxi. E aí você vai perceber que o número de letras e fonemas são diferentes. É importante, primeiro de tudo, já ter atenção, contar, fazer a contabilidade de forma correta. A palavra carro, ela tem 5 letras, ó, só contar 1, 2, 3, 4, 5. Por incrível que pareça, só de fazer isso, você já elimina algumas alternativas, porque o avaliador ele testa a tua atenção, ele coloca lá 6 letras, 4 letras, só ao fazer isso você já eliminou. Agora,
Número de fonemas. Vamos ver. Eu falo carorô? Não, eu falo carro. Então, esses dois R's aqui possuem o som de um R forte. Quando isso acontece na língua portuguesa, a gente chama esse processo de dígrafo. Ou seja, quando eu tenho dois elementos, duas letras, com apenas um som. Então, eu chamo de dígrafo. Então, aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque eu tenho 4 sons. Agora, a palavra táxi. Eu tenho 4 letras, é só contar. Mas será que eu tenho 4 fonemas? Não, eu não falo táxi, eu falo táxi. Então, o X aqui tem som de KS. Ou seja, uma letra tem 2 sons. Quando uma letra tem 2 sons, eu chamo de dífono. Olha que parada interessante. O dígrafo, 2 letras, 1 som. O dífono, uma letra, 2 sons. Então aqui, ó, eu tenho 5 fonemas. Agora, sejamos sinceros, isso é super tranquilo, não é? É só prestar atenção. Agora, para poder dificultar um pouco mais no assunto da fonética, o camarada vai cobrar acentuação gráfica. Mas aí a gente trabalha isso numa aula específica, de forma bem tranquila, direcionando para você não dar mole, beleza? Agora, vamos continuar a nossa pegada aqui. Agora a gente vai para um cara sinistro, ó. A gente vai para forma. Se ao falar em som eu pensei em fonema, ao falar de forma eu penso em morfema. E aí lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Então, antes da palavra, existem o morfema, ou seja, a palavra pode ser dividida em partes menores. E por que eu consigo? Porque cada pedacinho ali é um morfema, porque cada pedacinho ali atribui uma significação. E ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Aqui está uma matéria importante, né? Uma modalidade. A morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E eu falo aqui agora, então, estrutura e formação das palavras e propriamente nas classes gramaticais. Se a matéria que mais cai na prova é análise sintática, eu preciso ver a quem um camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, se você não sabe identificar uma classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. Agora, a nossa aula de hoje, ela é bem magética. Eu não vou fazer como você aprendeu na escola. Eu não vou trabalhar classe por classe. Eu, na verdade, vou pegar todas as classes e vou mostrar como elas se relacionam entre si, para você entender o processo não só morfológico, mas também sintático. Essa relação que elas possuem entre elas, beleza? Então, vamos lá. Então, a próxima é o campo do estilo. E ao falar em estilo, eu penso em estilística. Galera, aqui, ó, a gente não estuda a fundo no concurso público. Assim como, com certeza, você não estudou a fundo na escola. Só estuda estilística a fundo quem faz uma excelente faculdade de letras ou então uma excelente faculdade de direito na parte da oratória. Porque a estilística é a modalidade que funciona como elo entre a gramática e a literatura. Então, tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figura de linguagem, está aqui. Aí você vai falar assim para mim, ué, então eu já estudei, porque eu já estudei figura de linguagem. Em provas caem no máximo umas 10. Tem mais de 300 figuras de linguagem. Então, com certeza você não estudou tudo. Ah, Sidney, mas e aí, como é que fica? O conhecimento básico que a gente precisa daqui, do campo da estilística, a gente joga para cá, ó, para o campo do significado. E isso aqui é importante realmente para a gente. Ó. Quando eu falo em significado, eu penso em ideia, eu penso em sentido. Então, eu vou colocar aqui a palavrinha sema, que me remete à semântica. Como assim, Sidney, sema? Sema significa ideia. Só para citar como exemplo, a palavra semáforo, né, o famoso sinal de trânsito, sema é ideia e foro é levar, ou seja, significa levar uma ideia. Mas como assim? Que ideia? Ora, se está verde eu sigo, se está amarelo eu tenho atenção, se está vermelho eu paro. Então, a modalidade da semântica é muito importante para quem está fazendo prova de concurso público, até mesmo porque
aqui, ó, está diretamente ligado a um conteúdo que está no teu edital, que é a compreensão e interpretação de textos. A gente tem uma aula só para isso, mas eu já vou adiantar para você, não é a mesma coisa. Quando eu falo em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. O comando da questão é, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto. Quando eu falo em interpretação, o bicho pega, porque vai além do texto. Então, o comando muda também. Agora passa a ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, e por aí vai. Então, na aula de interpretação, eu vou mostrar a vocês as diferenças básicas de compreensão e interpretação. Até mesmo porque, para fazer uma questão de compreensão, qualquer um que está agora assistindo a esta aula consegue fazer. Afinal de contas, basta ser alfabetizado, porque a resposta está dentro do texto. É só ter calma e atenção. Agora, quando eu falo em interpretação, aí o bicho pega, né? Porque vai exigir conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então, tem sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música, idade conta, viagens conta, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para sua sorte, as questões de concurso são, na maioria das vezes, de compreensão. E quando são de interpretação, são questões muito tranquilas, que você vai ter assim, com certeza, o texto ainda como base. Então, se você trabalhar estratégias que a gente ensina aqui, com certeza vai dar certo. Só que ainda não é um momento, né? É para a aula de compreensão e de interpretação. Só chamei a atenção para a importância desta modalidade. Agora, e quando eu falo em relacionamento? Eu penso automaticamente em função sintática. E ao pensar em função sintática, eu penso em sintaxe. E é sintaxe mesmo, tá, galera? Com som de 2 S's, porque é um termo que já existia antes de vir para a gramática. É um termo militarizado. Quem é militar da antiga, com certeza vai lembrar. A sintaxe é a reunião de grupamento. Ou seja, era um momento em que a galera definia quem ia cuidar do material bélico, quem ia cuidar da arrumação, quem ia cuidar da limpeza, quem ia cuidar da cozinha. Então, reunião é ou não é um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem? Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. E por que o campo do relacionamento? Porque eu nunca classifico sintaticamente. Eu sempre vejo a quem o camarada está ligado morfologicamente, a quem ele está relacionado morfologicamente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Então, galera, definição agora. Dessas 5 modalidades, 3 são extremamente importantes para nós. Primeira, morfologia. É a base da gramática. Se eu não sei morfologia, eu não sei nada. Ah, sim, eu pensei que fosse a fonética. Não, não é. A fonética é muito importante quando você é criança, que você ainda precisa saber como pronunciar determinadas palavras. Tanto é que um estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele tem de primeiro aprender fonética. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, você tem de primeiro aprender fonética. Você não vai trabalhar a gramática da língua. Afinal de contas, se você ainda não sabe a pronúncia, de nada adianta apenas trabalhar a gramática da língua, né? A estrutura morfológica e sintática. Agora, para a gente que já sabe pronunciar, o mais importante agora é a morfologia, porque fonética você já sabe. Essa é a verdade. Agora, passada a morfologia, a semântica também é muito importante. Afinal de contas, é a parte primordial da análise textual. E para finalizar aqui, ó, a sintaxe, que no final das contas é a matéria que mais cai na prova do concurso público. Detalhe, porque as 3 são importantes, não só para quem faz concurso público, mas quem estuda a língua portuguesa. As 3 caminham juntas sempre, e o camarada já pode te derrubar numa pegadinha só utilizando isso, ó. Quer ver? Bota uma frase simples, ó. Jocrete quebrou uma mesa. Aí o cara destaca a palavra Jocrete e pergunta qual é a função morfológica. E na letra A, de sacanagem, ele coloca sujeito. Aí o aluno desatento, nesse primeiro momento, vai pensar assim, ué,
Foi a Jocrete que quebrou. Então ela praticou a ação, a Jocrete é o sujeito, né, Cisne? Aí vem cá e marca, ó. Agora, ele não perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. Então, Jocrete, morfologicamente, é um substantivo. Sintaticamente, é um sujeito. E você tem de prestar atenção nisso. Então, na prova, olha o que o camarada pode trabalhar em relação à função. Normalmente, quando aparece a palavra função, a gente pensa logo em função sintática, porque era isso que a gente fazia na escola. Mas o camarada pode cobrar a função morfológica, função semântica e função sintática. Olha que momento importante da aula. Quando o cara te cobra função morfológica, ele quer saber qual é a classe gramatical. Então, ó, no universo ali das classes gramaticais, ele quer saber o que é. Se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é advérbio e por aí vai. Agora, perguntou função semântica, ele quer saber qual é o sentido. E aí não adianta, né? Nós temos N possibilidades, vai depender do contexto, porque pode ser qualquer coisa. Agora, quando o cara cobra a função sintática, ele quer saber sobre os termos da oração. Então ele quer saber se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal e por aí vai. Aí você vai falar, caraca, não vou aprender isso nunca, estou ferrado, é muita coisa. Então se liga só. Eu hoje vou mostrar para vocês a importância dessa análise morfológica, a importância da identificação da classe gramatical. Porque isso aqui é um percurso de 100%. Mas se você consegue identificar a classe gramatical, você já percorreu 70% do trajeto. Então, depois analisar semanticamente, sintaticamente, vai ficar muito mais fácil. Tranquilo? Agora, o que eu vou falar aqui com vocês? A aula de hoje é extremamente imagética. Então, preste atenção, aproveita que é uma videoaula e aí você primeiro olha, depois você volta, veja de novo e anota. Ou então, Sidney, mas eu gosto de anotar na mesma hora. Mas cuidado com isso, para não perder as informações. Ainda bem que não é uma aula presencial, né? Porque na aula presencial, às vezes, você para anotar, perde uma informação importante. Aqui você pode voltar quantas vezes quiser mesmo, né? Então, vamos lá, ó. Posso apagar? Posso, né? Então, vamos lá. Galera, acompanha aqui comigo, ó. Relação das classes gramaticais. Quando a gente fala em classes gramaticais, nós temos 10 classes gramaticais. Então, nós temos 5 modalidades da gramática e nós temos 10 classes gramaticais. E da mesma forma que eu dividi a gramática em 5 partes, eu também vou dividir a classe gramatical. Só que eu vou dividir em apenas 2 partes. Eu divido nas classes variáveis e nas classes invariáveis. Num primeiro momento, pode não fazer muita diferença assim para você, mas você logo vai descobrir que é muito importante saber identificar se é variável ou invariável. Aí nós temos 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis. E nós primeiro vamos estudar a classe variável. Agora, se liga só no que eu estou fazendo aqui. Nós vamos estudar as 6 variáveis exatamente assim, ó, como eu estou fazendo com as minhas mãos. Uma vai ficar isolada. Já vou até te adiantar. Quem fica isolado? É o verbo. Por que o verbo fica isolado? Porque ele é a classe mais variável de todas. É a classe mais importante. É a classe que manda em tudo. Então ela é difícil. Tem de ser estudada sozinha. Por isso ela fica isolada. Agora as outras 5, elas trabalham num processo conjunto. Uma vai ficar aqui no meio mandando e as outras 4 na sua periferia, só obedecendo. Então vamos primeiro começar com essas 5 aqui. Então venha comigo, ó, preste atenção. Eu já dividi as 5. Eu só vou mostrar como elas se relacionam entre elas. Então olha aqui. A primeira classe que a gente vai olhar é o substantivo, que é a classe responsável pelo nome. Como assim? Ela é uma classe responsável por nomear os seres e as coisas. Então, ó, os seres
e as coisas. Qualquer ser ou qualquer coisa, a gente só dá esse nome porque, na verdade, a gente tem um substantivo. Agora, mais importante do que nomear os seres e as coisas, para a prova do concurso público, o substantivo é sempre um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que ele é sempre núcleo. Então, o substantivo é núcleo de qualquer estrutura nominal. E aí se liga só nessa. Esse quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora é a base para você entender futuramente aulas de concordância verbal e de concordância nominal. Afinal de contas, na escola, você aprendeu, por exemplo, falando da concordância verbal, que é a relação entre o verbo e o sujeito. E aí o avaliador já se aproveita, né? Já derruba o candidato, porque ele coloca uma frase grande demais, várias palavras dentro do sujeito, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. E aí você não vai estranhar, vai achar que está certo. Mas, na verdade, o verbo não concorda com o sujeito como um todo. Ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então, por mais que tenhamos várias palavras no plural, se o núcleo estiver no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então, olha a importância. E o substantivo, ele não é só o núcleo do sujeito. Ele é, na verdade, o núcleo de qualquer estrutura nominal. Ele é o núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do aposto e por aí vai. Agora, entender isso aqui vai fazer você também entender a concordância nominal. A concordância nominal está lá na gramática, ó, é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, ora, se o substantivo é o determinado, quem o acompanha é determinante. Então, ele manda e o resto obedece. O que significa? Se ele está no singular, o resto fica no singular. Se ele está no plural, o resto fica no plural. Se ele está no masculino, o resto fica no masculino. Se ele está no feminino, o resto fica no feminino. E por aí vai. Entendeu? Agora, vamos continuar nossa pegada. Quem é que trabalha em prol da ordem, da quantidade, da fração e por aí vai? Quem é que indica tudo isso? É o numeral. Agora, nós não temos por que perder tempo com o numeral, porque isso não cai em prova, praticamente não cai em prova. Então, por que você vai perder seu tempo se é um assunto galho fraco? Então, não tem porquê. Então, deixa o numeral para lá. Agora vem aqui comigo. Adjetivo. Adjetivo é importante. O adjetivo, ele indica semanticamente a característica. E na hora que eu falei do adjetivo, você deve ter pensado, caramba, é importante mesmo, porque na hora que você falou da concordância nominal, eu só pensei em substantivo e adjetivo. Na verdade, a concordância nominal se dá entre esses 5 elementos aqui sempre. Mas a gente pensa muito em substantivo e adjetivo, porque da mesma forma que eu tenho substantivo composto, eu também tenho adjetivo composto. E tem muita relação de concordância do adjetivo com o substantivo nas provas de concurso público. Detalhe, esse cara aqui, o adjetivo, ele também é um excelente ferramenta para mostrar o quanto a análise é morfossintática. Porque se você identificar que o cara é gramaticalmente um adjetivo, você vai perceber que sintaticamente ele só pode ter 2 funções. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Que depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas não é o momento agora ainda, beleza? Mas esse cara é realmente importante. E a gente vai estudá-lo futuramente com mais tranquilidade, como ele merece, tá? Mas a coisa mais importante que você precisa saber, ele indica característica, qualidade, atributo e por aí vai. Então, quando eu digo assim, Clara é bonita, bonita é um adjetivo para Clara. Então, está indicando uma característica, beleza? Agora, quem é responsável por flexionar em gênero e número? É o artigo. Quando eu falo em gênero e número, eu estou falando em masculino, feminino, singular e plural. Só que agora eu vou parar para fazer uma reflexão com vocês aqui, ó. Chegou um momento importante da aula. O artigo, normalmente, não tem a devida importância que merece. Só que eu vou te dar essa importância agora, ó. Normalmente, até em gramáticas para concurso público, o artigo é colocado de lado, assim como o numeral é colocado de lado.
mas o artigo não pode ser colocado de lado, porque além de flexionar em gênero e número, ele tem outras duas importantíssimas funções para a prova de concurso público. Ele sozinho, no universo dessas 10 classes gramaticais, ele é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Na verdade, ele é capaz de substantivar qualquer outra classe gramatical. E ele sozinho é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. Então, ele já entra na seara da interpretação. Então, vem aqui comigo para ver como é que funciona. Primeira coisa, ó, artigo. Ele flexiona em gênero e número. Quando a gente fala em gênero, eu falo masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. Primeira coisa, a gente já vai definir algo importante aqui. Quem é o coringa do gênero? Ou seja, quem é que manda? É o feminino ou é o masculino? É o masculino. O que isso significa? Vamos supor que aqui fosse uma sala presencial. E tivessem mais ou menos umas 100 mulheres. Apenas. Eu diria bom dia, boa tarde, boa noite. Alunas. Agora, se fossem 99 mulheres e um homem, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Por quê? Porque basta um elemento masculino para mandar na estrutura da concordância aí. Ah, mas isso é injusto, isso é machismo? Não, isso é na língua, né, gente? Pô, na vida, a mulherada já manda, né, em casa, então, poxa, na língua portuguesa é o masculino. Agora, qual é o coringa do número? É o singular. Sabe o que significa? Quando eu ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável, é só pensar nisso. Se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável. Agora, a partir do momento que eu posso jogá-la para o feminino, ou então que eu possa jogá-la para o plural, eu já modifiquei. Então, eu tenho uma classe variável, ok? Agora, vamos definir outra coisa. Quando eu falo em artigo, ele tem uma classificação, que são só duas etapas. Eu tenho o artigo definido e eu tenho o artigo indefinido. Como isso funciona? O artigo definido, você pode até anotar aí agora, ó, ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Então, elemento conhecido. E o artigo indefinido, ele serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Então, aqui, ó, desconhecido. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Então, imagina o seguinte. Imagina que esse cara aqui é o Joanildo. E ele vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se ele vai entrar pela primeira vez no universo do texto, ele é um elemento desconhecido. Então, eu vou falar assim, ó, eu tenho um aluno que está de blusa preta. Beleza? Então, como entrou pela primeira vez, eu usei um artigo indefinido. Agora, a partir do momento que ele aparecer pela segunda vez, ele já passa a ser o quê? Conhecido. Então, agora o Joanildo vai aparecer pela segunda vez. Então, eu digo assim, ó, o aluno que está de blusa preta está de calça jeans também. Então, primeira vez que apareceu, eu usei um artigo indefinido. Segunda vez, eu já usei um artigo definido. Então, a gente já mostra aqui agora que o artigo definido é quem? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Aí você vai falar assim para mim, ah, Sidney, mas eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem por que indefini-los. E aí você vai pensar assim, já sei. Então toda vez que começar um texto, toda vez que começar uma frase, eu sempre vou usar o artigo indefinido, Sidney? Não. Vai depender da intencionalidade discursiva. E agora você já começa a entender que nada gramatical é à toa, assim como nada sintático. Tem sempre uma intenção. Afinal de contas, eu chamo de análise textual, mas eu chamo de análise gramatical e análise sintática. Se eu estou chamando de análise, eu já estou fazendo uma interpretação. Então acompanha aqui comigo, ó. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo bacana.
Olha aqui essas duas frases, ó. Um guarda multou a Tadolfa e na outra o guarda multou a Tadolfa. Quais são os elementos de fala? Quais são os elementos de comunicação? São vários, né? Mas normalmente, aliás sempre, eu obrigatoriamente tenho dois elementos. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, eu sempre preciso da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Então sempre vai ter o emissor e o receptor. Ah, Sidney, se eu estiver falando sozinho? Nesse momento, esta pessoa fará os dois papéis, o de emissor e o de receptor. Mas vamos supor agora que eu esteja conversando com você que está em casa. Eu serei o emissor e você será o interlocutor ou o receptor. Aí eu digo a primeira frase, ó. Um guarda multou a Tadolfa. Eu mostro que eu, emissor, não conheço este guarda, mas eu mostro que você também não conhece. Ah, mas Sidney, se eu conhecesse? A gente iria descobrir em um outro momento do texto. Neste momento é impossível. Então, este guarda aqui, ele é desconhecido realmente. Agora, e se eu chegar e falar o guarda multou a Tadolfa? Eu mostro que eu, emissor, conheço e mostro que você, receptor, interlocutor, também conhece. Porque se você não conhecesse, o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Então você ia falar assim, ué, que guarda? Entendeu a pegada? Então aqui, ó, este guarda aqui, ele é conhecido. E a Tadolfa é a nossa conhecida. Agora, se liga. Isso aqui pode cair numa prova? Óbvio que pode. Já para te derrubar. O CESP facilmente pode cobrar estruturas como essa daqui, ó. Se liga só, ele poderia colocar assim, ó. Frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, sintaticamente, semanticamente. Certo ou errado? Errado. Agora, se ele fala assim, as duas frases são idênticas sintaticamente, certo. Se ele fala as duas frases são idênticas morfologicamente, certo. Agora, se ele fala que as duas são idênticas semanticamente, aí está errado. Detalhe, o que tornou a frase semanticamente diferente uma da outra foi a presença do artigo de forma diferente. E aí você observa, gramaticalmente é a mesma coisa, sintaticamente vai ser a mesma coisa, porque gramaticalmente é artigo, sintaticamente vai ser um adjunto adnominal, porque vai ser um termo que vai acompanhar aqui o nome. Agora, semanticamente é diferente, porque na frase 1 o guarda é desconhecido e na frase 2 o guarda é conhecido. Olha que questão ótima para cair numa prova. Agora volta ali comigo, ó. Deixa eu apagar aqui. Não precisa apagar não, né? A próxima frase é o seguinte. A gente já definiu que o artigo, além de flexionar em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, ele também é capaz de modificar qualquer outra classe e ele também é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido, não é? O que ficou faltando? Essa concepção de modificar a frase. Então, imagina o seguinte. Imagina que você passou na prova do concurso público. E aí, a primeira pessoa que viu a sua aprovação foi o seu companheiro ou a sua companheira. E aí liga para você. Imagina você que está em casa, né? Rapaz, né? Normalmente o homem fica muito feliz assim quando passa numa prova. A esposa dele também fica muito feliz porque vai melhorar socialmente, vai ter uma estabilidade. Aí você passa na prova. E quem vai olhar primeiro lá no jornal? Sua esposa. A sua esposa olha e fala assim, caraca, na mesma hora liga para você, amor, corre para casa agora, você passou em primeiro lugar na prova da Polícia Federal, passou em primeiro lugar na prova do TRT, do TRE, não sei o que, né? Esse tipo de coisa, né? Porque quem estuda para concurso cai para dentro, né? Aí você vai para casa. Quando você chega à sua casa e abre a porta, tudo escuro e várias velas acesas, e não um despacho de macumba. Não é. Várias velas acesas e pétalas de rosas pelo chão, com a intenção de deixar o clima romântico. Aí você olha para a porta da cozinha, quem está lá? Sua esposa, com a camisola de seda transparente, uma taça de martini na mão. Ela olha para você e fala assim, amor, o jantar está na mesa. E aí nesse momento... É claro que para ser um sucesso o jantar, entrada ovo de codorna e amendoim, prato principal ostras e para beber um vinho catuaba, né? Que é para não dar caô. Agora, se liga só, na prova, o cara vai botar uma frase como essa aqui e ele vai destacar a palavra jantar.
e ele já vai jogar com a relação da classe gramatical. Ele vai dizer para você que esta palavra é um verbo. Ele está testando a tua atenção. Sabe por quê? Porque na escola a gente aprendeu a identificar um verbo como. É aquele camarada que eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, ele janta. Então, caramba, é verbo. Mas aqui é um verbo? Não, aqui não é um verbo. Olha o que apareceu antes da palavra jantar. Apareceu um artigo. O que o artigo faz? Ele substantiva qualquer classe gramatical. Então, aqui, ó, não é um verbo. Aqui é um substantivo. E na língua portuguesa, esse processo tem nome. A gente chama isso daqui, ó, de derivação imprópria ou conversão. A gente vai ter uma aula. Peraí, deixa eu botar uma aguinha aqui. A gente vai ter uma aula só para definir esse processo de formação de palavras com vocês, para definir se é derivação, composição, alguns outros processos que não são tão importantes, porque quando a gente fala em derivação em concurso, quando cai derivação ou composição, mas eu já vou te adiantar um pouquinho. Aqui, quando a gente fala em derivação é um processo pelo qual eu formo uma nova palavra, ou seja, uma palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, que é a palavra primitiva. Só que aqui, a gente não está formando uma nova palavra. A gente está modificando a classe gramatical. A palavra continua a mesma. É por isso que se chama derivação imprópria, porque a gente não formou uma nova palavra. Ou até um nome melhor, conversão, porque eu apenas converti a classe gramatical. Até aí, tudo bem? Então, gente, olha como é importante o artigo. Além de flexionar em gênero e número, masculino, feminino, singular e plural, e nessa perspectiva até definir quem é variável ou invariável, ele ainda é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, na verdade, substantivar qualquer outra classe gramatical. Então, ele está presente normalmente naquelas questões de formação de palavras para trabalhar a derivação imprópria, e ele também é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto, já entrando na seara da interpretação. Então, bastante cuidado com o artigo, tá? E para finalizar aqui a nossa pegada, galera, a gente agora vai trabalhar o pronome. Tá vendo aqui o pronomezinho? Quando eu tô na turma presencial, eu falo assim, ó, galera, quem é o cara que trabalha em prol do nome? Aí todo mundo, pronome. Porque na verdade, ele trabalha realmente pronome. O pronome, ele sempre trabalha para o nome, que é o substantivo. Então, isso significa que ele sempre vai ou acompanhar o nome ou substituir o nome. Tanto é que ele é uma excelente ferramenta nas questões de coesão textual. Porque ele é uma excelente ferramenta na produção do texto para evitar repetições. Lá no futuro, você vai aprender sobre coesão referencial. É quando eu pego um termo e faço referência a outro no intuito de evitar repetição. Até mesmo porque se eu falo, eu posso várias vezes repetir a mesma palavra, ninguém vai estranhar. Agora, na escrita, se eu repetir a mesma palavra o tempo todo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, basicamente, a gente utiliza o pronome para evitar a repetição do substantivo. Só que é o seguinte, a gente tem de definir uma estrutura básica aqui, ó. Se liga só. Primeira coisa que eu tenho de definir é que este pronome, já que ele trabalha pronome sempre, portanto, ele vai ou acompanhar o nome ou substituir o nome, ele tem uma classificação primária. Então, eu tenho o pronome que serve para acompanhar e eu tenho um pronome que serve para substituir. O pronome que serve para acompanhar, ele se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Então, aqueles 6 pronomes que você aprende na escola, pronome relativo, pronome pessoal, pronome indefinido, pronome demonstrativo, por aí vai,
Eles, antes de receberem aquela classificação, eles têm uma outra, que é uma classificação primária. Portanto, ou eu chamo de pronome adjetivo, ou eu chamo de pronome substantivo. Isso significa que todos os pronomes, antes de receberem a classificação que normalmente a gente aprende na escola, eles ou são adjetivos ou são substantivos. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Ó, se liga só aqui. Ó. Olha essa primeira frase. Meu aluno é esperto. Quem é o sujeito? Como eu descubro quem é o sujeito sempre? Eu sempre procuro pelo verbo primeiro e pergunto a ele quem é o sujeito. Sempre quem ou o que. Então, quem é esperto? Meu aluno. Então, a gente definiu aqui quem é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. O núcleo aqui é a palavra aluno. Tanto é que é o núcleo que concorda com o verbo. Como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estivesse no plural, o verbo ficaria no plural. Agora, este meu aqui, ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo o nome? Ele está acompanhando o nome. Então, a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome adjetivo, para depois aprofundar e dizer que é um pronome possessivo, porque notoriamente indica o quê? Posse. Com uma frase como esta, o avaliador já poderia derrubar meio mundo numa prova. Ele poderia colocar, meu aluno é esperto, destacar a palavra meu e perguntar qual é a classe gramatical ou qual é a função morfológica. Aí, de sacanagem, ele faria assim, ó, letra A, substantivo, letra B, advérbio, letra C, pronome relativo, letra D, pronome adjetivo. Aí você ia falar, caramba, questão anulada, porque você foi procurar quem? Você foi procurar logo pelo pronome possessivo. Não achou, então questão anulada. Só que não é. Ali tem resposta. O gabarito é letra D. É pronome adjetivo. É claro que também é um pronome possessivo. Então, poderia tirar pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Agora, o que não poderia acontecer? Ele não poderia criar a alternativa é e colocar pronome possessivo. Porque aí nós teríamos duas respostas e aí sim a questão seria anulada. Tranquilo? Agora, olha a próxima. Ele é esperto. Quem é esperto? Ele. Então, o ele é o sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? O próprio ele. E aí, repara, o pronome agora ele não mais acompanha o nome, ele substituiu o nome. Então, eu o chamo de pronome substantivo, para depois aprofundar a análise e falar que ele é um pronome pessoal do caso reto. Agora, olha que parada interessante que a gente aprendeu aqui agora. Não é só o substantivo que funciona como núcleo da estrutura nominal, como núcleo do sujeito, como núcleo do objeto direto. Não é só o substantivo. É o substantivo ou qualquer termo com função de substantivo. Normalmente, nas provas, ou é o substantivo ou é o pronome. Beleza? Tranquilo? Então já definimos aí com tranquilidade, tá? Agora, a gente vai partir para o verbo. Então, acompanha comigo, ó. Verbo tá aqui, ó, bonitão, isolado, para a gente poder estudar, ó. Vamos definir, galera. O que você pensa ao falar em verbo? Qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Obviamente, é a palavra ação. O verbo indica ação. Mas o verbo, ele não indica apenas ação. Ele indica ação, ele indica estado. E ele também indica fenômenos da natureza. Só que o verbo não é muito importante só por isso, não. Ele, na verdade, é muito importante porque ele é responsável por um processo. Que processo é esse, Sidney? O processo do sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E o verbo é o principal. Afinal de contas, ó, reparem, sujeito é função sintática,
O complemento é função sintática. O verbo é uma função morfológica. Então, tá vendo a importância de saber morfologia? Aí, ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito, ele me diz quem é o complemento. Então, com ele, eu consigo descobrir todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Então, caramba, Sigem, ele é importante pra caramba. Vai falar disso agora? Agora não. A gente vai falar sobre isso na aula de transitividade verbal. A aula de transitividade verbal é a introdução para toda a análise sintática. É a introdução para a parte de regência. Então, a gente vai estudar isso sim, porque isso é muito importante. Só que agora, a intenção é estudar o verbo na sua estrutura. Então, a gente vai estudar as desinências verbais. Quando isso aqui cai em prova, o aluno se desespera. E não é à toa, não. Porque eu tenho desinência modo temporal e eu tenho a desinência número pessoal. Então, o verbo ele varia em número, pessoa, modo e tempo. Por isso ele é a classe mais variável de todas. E isso cai em prova demasiadamente. A gente precisa definir muito bem e entender o que é número, o que é pessoa, o que é modo e o que é tempo. Até mesmo porque isso vai fazer você acertar uma questão propriamente de classe gramatical do verbo. E então, nessa pegada, o camarada vai cobrar tempos e modos verbais. E ele também pode cobrar isso daqui nas questões de vozes verbais. Um outro assunto que necessita desse aqui, ó. Porque na hora que eu passo, por exemplo, da ativa para passiva, eu tenho que manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Então, ó, isso aqui é extremamente importante. Detalhe, número e pessoa é muito fácil. Agora, modo e tempo o bicho pega. Então, olha só. Quando eu falo em número, a gente já viu com o artigo. Eu só estou querendo definir se é singular ou plural. Agora, quando eu falo em pessoa, estou falando de quem? Eu estou falando das pessoas do discurso. Eu tenho sempre quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu sempre tenho o quê? 3 pessoas do discurso. Eu tenho primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Isso aqui é super tranquilo. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Isso aqui é tranquilaço. Agora, o que é muito importante, tanto é que a maioria das questões, praticamente todas as questões que trabalham o verbo, elas trabalham tempos e modos verbais. Então agora a gente vai definir aqui com calma. Ó. Vou até apagar para a gente poder definir aqui com calma, tá? Ó. Ao falar em modo, quantos modos verbais eu tenho na língua portuguesa? Eu também tenho 3. Eu tenho o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Eu preciso ficar perdendo tempo com as conjugações, não sei o quê. Não. Às vezes é até bom, mas eu preciso, na verdade, saber o conceito dos modos e entender para que serve cada um. Para nossa sorte, a própria palavra já dá uma noção. Então, o modo indicativo é aquele que indica um fato, ou seja, trabalha com aquilo que é real, trabalha com aquilo que é realista. Então, é fato, fato real. Então, trabalha com atitude realista. E o modo subjuntivo? Trabalha na contrapartida. Se o indicativo trabalha aquilo que é fato, aquilo que é real, aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma hipótese. Então, vai trabalhar uma atitude hipotética. E o modo imperativo? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, trabalha com ordem. Não necessariamente a ordem, né? Pode ser uma ordem, um pedido, uma súplica. Vai depender da entonação da frase. Mas a base inicial
é a ordem. Como é que isso funciona na prática? Eu digo assim, ó, Tiago, saia daqui agora. Tiago, vamos comer. Pô, tô morrendo de fome. Então, na hora que eu digo, Tiago, saia daqui, eu tô dando uma ordem, modo imperativo. Quando eu digo assim, vamos comer porque eu tô morrendo de fome, vamos comer, modo imperativo. Então, tô dando uma ordem, tô fazendo um pedido, tô dando um conselho de repente, modo imperativo. Agora, se eu falar assim, ó, o Tiago, ele quebrou a mesa do estúdio. Eu não estou dando uma ordem. E aí você vai pensar em fato ou possibilidade. Na hora que eu estou dizendo, Tiago quebrou a mesa do estúdio, pô, isso é um fato. Então, um modo indicativo. E se eu falar assim, ó, Tiago talvez soubesse as respostas da prova. Ele sabe? Não sei. Talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Então, modo subjuntivo. Tranquilo? Agora, e quando eu falo em tempo? Esse camarada aqui é o grande carcará do verbo. Porque eu tenho o pretérito, o presente e o futuro. É o que vulgarmente a gente chama de passado, presente e futuro. Aí a gente define como pretérito, presente e futuro. Agora, por que é tão difícil o tempo verbal? Já que são 3 apenas, igual o modo. São 3, mas eles se ramificam, coisa que não acontece com o modo. Então vem aqui comigo, ó. O presente não se ramifica porque é pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do pretérito e eu tenho o futuro do presente. O pretérito, eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito. Sem sombra de dúvidas, quem cai mais na prova é o pretérito, a começar pela maior ramificação. E segundo, normalmente o aluno não aprendeu direito realmente a diferença entre perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E é uma diferença muito tranquila. Vamos lá. Quem está assistindo aí já é mãe, com certeza sabe a diferença. Porque o médico falou isso para você quando entregou seu filho em suas mãos. Quando um filho nasce, o médico entrega o filho na mão das mães, ele diz assim, ó, seu filho nasceu perfeito. Isso significa dizer que ele nasceu completo. A palavra perfeito significa completo. Então ele nasceu com olhinho, com boquinha, com bracinho, com perninha. Então é isso que significa. Então o que é um passado completo? O que é um pretérito perfeito? É que já passou e já acabou. Então eu digo assim, ó. O que você fez ontem, Sidney? Ah, ontem eu joguei bola. Joguei bola, é passado, não é passado? E não já acabou? Já acabou. Então, um pretérito perfeito, ou seja, um passado completamente realizado. Agora, o que seria o pretérito imperfeito? Gente, se o perfeito me dá a noção de completude, obviamente o imperfeito não vai dar essa noção de completude, porque olha o in aqui para ser um negativo. Então, ele vai dar uma noção de continuidade. Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há uns 15, 16 anos? Ah, eu vou te falar, eu só jogava videogame. E aí pensa comigo, jogava videogame é passado, presente ou futuro? É passado. Mas eu só fiz isso uma vez? Não, eu fiz várias vezes. Eu tinha um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, é um pretérito imperfeito. A desinência modo temporal vá me mostrou que era um pretérito imperfeito. Agora, e o que seria o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. Então, a gente chama de passado do passado. Porque é assim que a gente define na gramática. O pretérito mais que perfeito, ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prova? Pode funcionar através de 2 pegadas. Uma questão propriamente de classes gramaticais, propriamente de verbo, ou até mesmo de interpretação. Acompanha aqui comigo, ó. O cara está trabalhando na questão de verbo. Ele vai apresentar o pretérito mais que perfeito. Ele vai colocar assim, ó, um pequeno texto entre esposo e esposa. Aí ele bota assim, ó, João
sempre tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. Então, olha só. Tirava e usava. Nesse processo narrativo, o que aconteceu primeiro? Primeiro o João tirou o sapato ou a Maria usou o sapato? Primeiro o João tirou? Não, né? Primeiro a Maria usou para depois o João tirar. Então este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Por isso que eu chamo de pretérito mais que perfeito. A desinência modo temporal orar me mostrou que era um pretérito mais que perfeito. Agora, o cara poderia trabalhar uma questão de interpretação contando com o teu conhecimento de mundo? Poderia. Ele poderia criar um texto dialogal, ó, entre o Tiago e o Flávio. Aí ele diria assim, ó, por exemplo, Tiago para o Flávio. Ó, Flávio, em 2000, você fazia algum tipo de faculdade? Aí o Flávio responde, ó, Tiago, em 2000 eu fizera a faculdade de Direito. Aí o cara coloca assim, infere-se do texto que Flávio fez mais de uma faculdade. Certo ou errado? Certo. Afinal de contas, se o Flávio tivesse feito apenas a faculdade de Direito, ele responderia assim para o Tiago, ó, Tiago, em 2000 eu fiz a faculdade de Direito. Pronto, acabou. Ele fez aquela. Agora, na hora que ele responde que fizera a faculdade de Direito, ele mostra que teve a de Direito e que depois houve outra. Ou até mesmo outras, que não importa saber. Basta eu ficar ligado que aquilo dali é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então, sim, o Flávio fez mais de uma faculdade. Não importa se foram 2, 3, 4, sei lá. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Então, olha como é que esse camarada aqui é importante. Aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar na prática, principalmente para você que está muito tempo afastado. Então, acompanha aqui comigo, ó. Vou colocar um verbo aqui e a gente vai analisar, ó. Cantávamos. Olha a pergunta que eu vou fazer a você. Quantas palavras tem ali? Eu tenho certeza que você que está em casa provavelmente pode ter até pensado em mais de uma. Tem gente que deve ter falado assim, ó, 2, 3, 4. Na verdade, eu só tenho uma palavra. Mas a ideia era já provocar isso mesmo. Porque eu tenho uma palavra, mas essa palavra pode ser dividida em partes menores. Nós, na verdade, podemos dividi-la em 4 partes menores. E por que eu consigo dividi-la em 4 partes menores? Porque cada pedacinho aqui possui uma significação. Então, cada pedacinho aqui é um morfema. Então, aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema. Eu tenho 4 morfemas, mas vocês conhecem estes morfemas através de outros nomes mais tradicionais. Quer ver? Como é que é o nome do primeiro morfema aqui, ó, do Kant? O nome dele é radical ou base significativa. E aí vamos entender porque eu chamo de base significativa. Qualquer outro morfema aqui, além do radical, pode ser modificado. E ainda assim o conceito primordial do verbo é mantido. Então, se eu pego o vá e troco por um RE, vai ficar cantaremos. E ainda assim eu estou falando do verbo cantar. Agora, se eu trocar o cante e botar AM, vai ficar amávamos. Agora eu não falo mais do cantar, eu falo do amar. Se eu tirar o cante e botar o fal, vai ficar falávamos. E agora eu estou falando do verbo falar. Então o radical vai ser sempre a base da significação. E é por isso que os gramáticos chamam de radical. Afinal de contas, eles fizeram analogia com a raiz da planta. A raiz não é a base da sustentação da planta? Então, o radical é a base da significação da palavra. Até aí tudo bem, não é? Agora, quem é esse outro camaradinha que apareceu aqui, ó, depois do radical? Esse camarada aqui se chama vogal temática. A vogal temática, tão pequenininha
mas tem duas funções, por incrível que pareça. Primeira é a função de elo, ou seja, vai fazer a ligação entre o radical e as desinências. E segunda função mais importante para nós, vai mostrar qual é o tipo de conjugação verbal. Na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações verbais. Primeira, segunda e terceira conjugações. Agora, como é que isso funciona? Pela aparição, pela incidência e pela sequência alfabética. Então, olha só, verbos terminados em AR, primeira conjugação, verbos terminados em ER, segunda conjugação e verbos terminados em IR, terceira conjugação. Na língua portuguesa, nós não temos verbos terminados em UR, mas nós temos verbos terminados em OR. E aí, o que eu faço? Eu crio uma quarta conjugação, coloco na primeira, na segunda, na terceira, como é que vai ser? Eu vou colocar aqui, ó, na segunda conjugação. Qual é a explicação da gramática para isso? Os verbos terminados em OR, eles já foram terminados em ER no passado. Então, o verbo por, ele já foi verbo poer, assim como compor, compoer, propor, propoer e por aí vai. Então isso significa que a vogal temática deles ficava na letra E. É por isso que eles hoje fazem parte da segunda conjugação. Agora eu pergunto, cantávamos, é primeira, segunda ou terceira conjugação? É primeira conjugação, afinal de contas vem do verbo cantar. Agora, olha que parada importante agora. A vogal temática faz a ligação entre o radical e as desinências. Então, obviamente, depois da vogal temática, eu tenho quem? Eu tenho as desinências. Quando aparecem duas, eu tenho na seguinte sequência. Primeiro, a desinência modo temporal, que eu vou chamar de DMT, e depois a desinência número pessoal, que eu vou chamar de DNP. Aí eu pergunto a você, se fosse uma sala presencial, eu ia pedir um aluno para poder classificar aqui para mim o tempo e o modo verbal de cantávamos. Tem macete? Tem macete, é gravar as desinências que tem lá nos quadrinhos, nas gramáticas, mas o melhor é entender. Entender é interpretar, porque assim você nunca vai depender de um quadrinho de gramática, nunca vai depender de um macetinho, você vai entender. Então, por exemplo, quando você olha para cantávamos, você só tem a dificuldade em classificar porque você está olhando para a palavra isolada. E na língua portuguesa tudo depende de contexto. E dá ou não dá para pegar esta palavra e empregá-la dentro de um pequeno texto? Óbvio que dá. Dá para eu dizer assim, ó, Tiago, Flávio e eu cantávamos no coral da igreja. E aí pega comigo agora. Vamos pensar no modo. Quando eu digo Tiago, Flávio e eu cantávamos no coral da igreja, isto é uma ordem? É um fato? Ou é uma possibilidade? Isso é um fato. Então, é um modo indicativo. Agora vamos pensar no tempo. Quando eu digo Flávio, Tiago e eu cantávamos no coral da igreja, isso é passado, presente ou futuro? Isso é passado. Agora, a gente só fez isso uma vez? Não, nós fizemos várias vezes. Era um hábito, era uma rotina. Então eu tenho aqui um pretérito imperfeito do indicativo. Detalhe, não coloquei esse tempo, esse modo aqui à toa. Em provas de concurso público, ele normalmente é o que mais cai. É o que mais cai. Agora, qual seria o macetinho? Cantávamos, não vem do verbo cantar? Então, toda vez que a gente tem um verbo de primeira conjugação, ou seja, um verbo terminado em AR, e aparece a desinência modo temporal vá, é para indicar que é um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, um tempo verbal no passado que indica uma continuidade, um hábito, uma rotina. É extremamente importante saber isso. Agora, e a desinência número pessoal? É para definir se está no singular ou no plural e quem é a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira. Então pensa comigo, cantávamos, quem é que está cantando? Nós. Se eu identifiquei através da desinência número pessoal, moço, que quem está cantando é o nós, então aqui eu tenho primeira pessoa do plural. Sejamos sinceros, é difícil antes, mas depois que a gente analisa é tranquilo. Mas, como aqui é um cursinho que te prepara para a prova, eu vou dar um macetinho também. Esse cara aqui é o que mais cai na prova, não é? Então vamos definir agora como é que isso funciona. Ó. Vou apagar aqui. Ó.
Sim, gente, não anotei. Pô, videoaula é uma maravilha. Pô, dá o pause e anota, depois volta, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Bota aqui, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Aí olha só nisso. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, só que eu não vou ter só 3 situações. Eu vou ter uma quarta situação e uma quinta situação. Então, aqui na primeira conjugação, obviamente, verbos terminados em AR. Segunda, verbos terminados em ER. Terceira, verbos terminados em IR. Só que reparem, eu já não botei o OR ali, porque eu vou criar uma quarta situação para ele. Ó. Verbos por, ter e vir, numa quarta situação. Aí detalhe, você vai reparar, mas o ter seria a segunda e o vir seria a terceira. Por que a gente está criando esta quarta situação? Porque aqui eu estou colocando os verbos que são irregulares. Então vai ter uma pegada diferente. E se eu criar uma quarta situação para os verbos irregulares, eu vou ter de criar uma quinta para o verbo mais irregular de todos, que é o verbo ser. Então, por exemplo, quando alguém fala assim contigo, caramba, você tem que estudar verbos irregulares, porque para essa banca eles cobram verbos irregulares. Pô, estuda isso aqui só. Porque aqui tem os verbos irregulares. Obviamente, os derivados deles também vão ser na mesma pegada. Agora, como é que vai funcionar a desinência modo temporal para a gente definir se é um pretérito imperfeito do indicativo através dessa jogada aqui? Ou seja, se é um tempo verbal no passado que indica um processo de continuidade. Simples. Verbos terminados em AR, desinência modo temporal vá, ó. Jogar, jogava. Cantar, cantava. Falar, falava. Então, me dá a noção de continuidade. Verbos terminados em ER. Vai ser a desinência modo temporal ia. Então, ó, vender, vendia. Correr, corria. Noção de continuidade. Terceira conjugação. Vai imitar a segunda, ó. Vai ser a ia. Sorrir, sorria. Partir, partia. Olha só esse exemplo. Jesus partia o pão entre seus discípulos. Ele fez isso uma vez? Não, ele fez várias vezes. Então, um processo de continuidade. Agora, olha só essa daqui que interessante. Ó. Verbos por, ter e vir, desinência NHA. Como é que funciona? Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. O problema é que no dia a dia a gente não sabe como fala, né? A gente fala assim, eu botava, e por aí vai, né? Mas é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E para finalizar, ó, verbo ser, desinência modo temporal, era. Isso aqui vai te auxiliar? Vai pra caramba em 2 tipos de questões. Questão propriamente de verbo e questão de vozes verbais. Porque na hora que o camarada coloca uma frase, tipo, Tiago, Pedro e eu cantávamos no coral da igreja. Ele destaca o cantávamos e pede para você classificar dentre as opções abaixo aquela que tenha um verbo com o mesmo tempo e o mesmo modo verbal do destacado acima. Caramba, é um pretérito imperfeito indicativo. Então você vai procurar dentre as opções abaixo aquele verbo que tenha vá, ia, NHA ou era. E você vai matar. Muitas questões de vozes verbais, se você souber apenas isso, você já mata de cara. Então isso aqui é muito importante, tá? Então, galera, para não ficar puxado, a gente vai dividir a aula em 2 etapas, tá? Na primeira etapa, a gente estudou as classes variáveis. Na segunda etapa, a gente vai estudar as classes invariáveis, que são extremamente importantes nas provas de concurso público. Então, a gente vai dar uma parada agora, você vai tomar uma água, um café, sei lá, comer alguma coisa, depois você vai voltar e a gente dá continuidade, tranquilo? Então, até daqui a pouco.